graça e paz, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Este é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bom Fim. Eu quero convidar você a juntos fazermos a leitura. Hoje nós vamos ler Filemon, né? Uma carta minúscula, mas poderosa, graciosa, porque revela o grande poder do perdão. Então, essa carta, ela só fala sobre essa questão do perdão. E ela não é destinada, assim, a uma igreja em especial, tipo uma igreja no sentido já formal, mas a uma pessoa, né, e aqueles que se reúnem com essa pessoa. E nós vamos ser ricamente abençoados com a leitura de Filemon. Vamos lá, gente, vamos orar e pedir ao Senhor que nos abra o entendimento, que nos ajude a compreender o que está escrito aqui e receber tudo que a palavra de Deus tem para nós. Pai, em nome de Jesus eu te dou graças por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor traz as instruções que nós precisamos para viver uma vida de fé, uma caminhada de sucesso. E eu sei, Senhor, que o perdão é o grande ferramenta do poder de Deus. Ela é a coisa mais poderosa na história da humanidade. Por isso eu te dou graças, Senhor, pelo Senhor abrindo a nossa mente, o nosso espírito, o nosso entendimento, para que possamos compreender e aprender a exercer o perdão no nome de Jesus. Amém. Então, essa carta foi escrita quando Paulo ainda estava em Roma. Sabe a primeira vez que ele ficou preso em Roma? Não a segunda que ele ficou naquele calabouço, né, naquela masmorra, mas quando ele estava naquela prisão domiciliar, que ele podia receber pessoas, ele podia escrever, ele podia ir e vir. Então ele escreveu essa carta nesse período. Ele escreveu para Filemon porque ele conheceu Onésimo lá em Roma, né? E aí nós vamos compreender um pouco, fazendo assim uma breve introdução. Ao que tudo indica, eu estava lendo algumas coisas aqui, inclusive eu estava lendo o comentário bíblico, né? Esse aqui, ó, é o manual bíblico da Bíblia. O manual bíblico da Bíblia é demais, né? O manual bíblico, Aventurando-se na Bíblia, ele, né, de Stedman, né? É Ray Stedman, ele diz que considera que Onésimo e Filemon eram irmãos de sangue. Porque ele faz uma menção, tipo, tanto na carne como agora no espírito, né? Então ele considera que a história mais ou menos pode ter sido, com a opinião dele, né, gente? Não está escrito na Bíblia, mas é como se fosse, dizendo assim, que ao que tudo indica, Onésimo era irmão de sangue, né, de Filemon, e Onésimo se viu num determinado momento em apuros financeiros. E ele, né, a Bíblia diz e conta a história de pessoas que, quando elas se colocavam em situação de dívida, ela não tinha como pagar, ela se tornava escravo daquele que poderia cobrir a sua dívida. E ao que tudo indica, ele foi ao seu irmão Filemon e pediu que Filemon cobrisse aquela dívida para ele. Então ele se tornaria escravo de Filemon, não porque Filemon, que já era crente há mais tempo, né, já era cristão há muito mais tempo, ele fosse um senhor de escravos. Não, mas porque ele assumiu a dívida, ele adotou Onésimo, o próprio irmão, como escravo dele, porque ele pagaria a dívida dele e Onésimo se colocaria como escravo para trabalhar e para servir a Filemon. Ocorre que, pelo que a história indica, pelo que o texto indica, Onésimo não cumpriu com a sua palavra. Ele fugiu e foi para Roma, onde lá em Roma encontrou Paulo. E Paulo pregou para ele, aceitou Jesus, né? Onésimo aceitou Jesus, nasceu de novo e se tornou um ajudante de Paulo, né, na questão do evangelho. E agora Paulo o envia novamente para Filemon, para que ele possa se retratar com seu irmão. E ele pede a Filemon: olha, eu peço a você que perdoe ele
e agora ele é útil. E o que é incrível, uma coisa muito interessante, na verdade é uma curiosidade, o nome Onésimo significa aquele que é útil, que tem utilidade. E você vai ver que Paulo brinca com isso, fazendo um trocadilho, né? Ele dizendo que aquele que antes era útil e se tornou inútil para você porque não cumpriu, né, aquilo que falou que ia fazer, ele agora pode se tornar útil de novo para você na pregação do evangelho. Vamos ler o texto, a gente vai entender que o perdão é a força maior, né, da humanidade. O perdão é aquele que traz restauração aos relacionamentos, que traz união de famílias, que faz com que pessoas voltem à comunhão, voltem a uma vida poderosa. A leitura diz assim, vamos lá, abra lá a carta de Paulo a Filemon, né? E só tem um capítulo, né? É uma carta pequena. E você pode imaginar aí a cena de Filemon junto com a sua esposa Áfia, está lá na sua casa e de repente chega Onésimo, né? Vendo chegar em sua casa e ele agora se depara com alguém que fugiu, alguém que estava longe, e agora ele chega trazendo nas mãos uma carta de Paulo. E isso é muito curioso, porque além de receber Onésimo em casa, Filemon agora recebe também uma carta do próprio Paulo, porque foi Paulo também que pregou para Filemon. Então é uma carta, é muito interessante a gente poder entender. Vamos ler? Diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Veja, quando ele diz a igreja que se reúne na sua casa, ele não está falando do prédio. Ele está falando das pessoas cristãs que se reuniam na casa de Filemon, né? Então, a igreja que se reúne na sua casa. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. No 7 diz: Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Então, Paulo, ele é excelente em ser eficaz, efetivo naquilo que ele está querendo dizer. Qual era o foco da carta? Através das mãos do próprio Onésimo, ele escreve a Filemon para pedir, embora ele disse que pudesse ordenar, pedir a Filemon que aceite, que perdoe Onésimo pelas besteiras que ele fez, pelo erro que ele cometeu. E ele vai tocando exatamente no ponto do perdão. Ele diz: o seu amor tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Então ele logo menciona o amor de Filemon pelo povo de Deus, e ele também menciona o conforto que o amor do próprio Filemon tem sido tão bom para Paulo. Então ele vai logo no ponto forte, dizendo: olha, você é um homem de amor, você é um homem bom, você tem bondade, você tem manifestado bondade. Então agora eu quero te pedir mais uma. Vamos ver? Ele diz assim: por isso, tá vendo? Por causa do amor e da sua bondade que você tem demonstrado para com o povo santo, por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, eu prefiro pedir com base no amor. Ele menciona o amor que ele já recebeu e que ele tem demonstrado. E ele diz: embora eu pudesse exigir, em algumas versões dizem, como apóstolo, eu poderia exigir que como cristão você perdoe Onésimo. Mas eu prefiro pedir baseado no amor que Deus colocou em seu coração.
Como cristãos, irmãos, a gente fala com outras pessoas que também são cristãs, que conhecem a palavra, que elas perdoem, porque agora elas têm capacidade de perdoar, elas têm o amor de Deus derramado em seu coração, então elas conseguem perdoar. A gente poderia simplesmente também exigir. E sabe, os relacionamentos mais complicados são os de família. E esse autor, Ray Stedman, ele defende que Paulo, ou defende que Onésimo e Filemon eram irmãos de sangue, irmãos na carne, porque ele menciona tanto na carne quanto mais agora no espírito, né? Então, isso ele defende, dizendo que esses relacionamentos entre familiares, que são aqueles mais complicados, mais difíceis da gente exercer, agora ele pode, porque tem o amor de Deus derramado no seu coração. Então, ele diz assim no 9: prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Então aqui a gente vê o trocadilho, né? Que Paulo faz com o próprio nome de Onésimo. Onésimo quer dizer aquele que é muito útil, aquele que é de muita utilidade. E ele diz, olha, no passado ele não foi muito útil para você, ele lhe causou problema, ele lhe causou prejuízo financeiro, inclusive. Mas agora ele pode ser de muita utilidade, não só para você, Filemon, mas também para mim, Paulo. Então ele diz, eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Olha que coisa linda, né? A restauração, irmãos. Essa mensagem é uma mensagem maravilhosa, é um texto poderoso de nós falarmos, anunciarmos pessoas que têm dificuldade de perdoar outras pessoas que cometeram erros, principalmente no vínculo familiar, principalmente entre os da sua própria casa. Ele fala com base na transformação que o próprio Filemon já experimentou, ele que era cristão há mais tempo. Ele que era crente há mais tempo do que Onésimo. Onésimo se converteu agora em Roma, quando teve contato com Paulo. Então imagine a cena, né? Filemon está em sua casa com a sua esposa Áfia e vê, de repente, chegando Onésimo, aquele que fugiu, né? Que cometeu aquele erro, que deixou para trás um passado terrível. E Paulo, sabendo que ele precisava restaurar essa comunhão, ele precisava se retratar com o irmão, o envia com a carta. Então, aí ele chega, recebe Onésimo, e Onésimo não diz nada, entrega a carta, e Filemon começa a ler e se alegra, sabe que é Paulo enviando uma carta para ele, e à medida que ele vai lendo essa carta, ele vai se alegrando e vai sendo quebrantado. A gente sabe, pela própria eficiência das palavras da carta de Paulo, que Filemon deve ter perdoado o irmão Onésimo, e ambos agora, de novo, irmãos em Cristo Jesus. Ele diz assim, ó, ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Outras versões dizem assim, tanto na carne quanto no espírito, como no Senhor. Então, essa menção na carne, ele está falando tanto como pessoa, como irmão no Senhor. Ele está falando como se fosse tanto como irmão na carne, como irmão no Senhor. É o que ele defende. Eu estou apenas dizendo qual é o pensamento dele. A Bíblia não diz, mas se você for ver na versão Almeida atualizada, ele fala na carne.
E aí, por causa desse termo, algumas pessoas defendem que eles eram irmãos e que ele cometeu esse erro, né? Pediu, se vendeu como escravo porque não tinha como pagar a dívida. O irmão assumiu aquela dívida. Ele não suportou ser escravo do próprio irmão, fugiu, foi-se embora, se encontrou com Cristo Jesus, se converteu, encontrou Paulo e Paulo diz: não, você precisa voltar para o seu irmão e se retratar com ele. Então ele envia a carta a Filemon dizendo: olha, perdoe ele, porque agora ele é útil. De novo, ele volta a ser útil para nós no Senhor e agora você vai ganhar o seu irmão para sempre. Diz assim: portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Tipo, eu pago o que ele deixou de te pagar. Se isso for importante para você, se você não puder perdoar, fale que eu pago. E então, queridos, o perdão, ele tem o poder, ele é uma decisão e ele é você esquecer aquilo que passou. É você fazer, não se lembrar mais daquilo como algo que te importa. Não é que a gente se esquece, mas a gente toma a decisão de não se lembrar mais. Perdão nada mais é do que liberdade. Quando você perdoa, você se torna livre. Então, Paulo faz essa carta, escreve essa carta para Filemão, dizendo: olha, eu apelo pelo amor que Deus derramou no seu coração, perdoe ele. Perdoe. Ele diz assim: eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Olha só, gente, Paulo dizendo: olha, Filemão, não fui eu que preguei a salvação de Jesus a você? Então, se você não conseguir perdoar, se o prejuízo que Onésimo te causou for grande demais, eu posso te pagar. Eu pago a diferença do valor que ele pode ter roubado de você. Mas, deixa eu lhe dizer, eu preciso, nem vou lembrar para você que você me deve sua própria vida, porque fui eu que ajudei você a salvar, eu que levei você ao Senhor Jesus. Aí ele diz assim: sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo, escrevo esta carta, certo de que você fará o que eu lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois eu espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Jesus Cristo, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Então, gente, você consegue perceber a carta poderosa do perdão? O perdão, quer dizer, é a força mais poderosa da humanidade. Alguém poderia chegar e dizer para você assim: quando a gente perdoa, a gente toma a decisão de esquecer. Conta a história que um dia uma mulher chegou e disse assim: fulana, você se lembra de como você ficou magoada quando alguém fez aquilo com você? E ela disse: eu não me lembro. Oxe, você não se lembra? Porque naquela época você ficou muito com raiva, você ficou magoada, ofendida. E ela disse: mas eu perdoei e eu não me lembro disso, eu não me lembro de ter ficado assim. Porque, queridos, é uma decisão. Você diz assim: eu não me lembrarei mais. O Senhor Deus tomou a decisão de nos perdoar os pecados. E ele diz assim: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. É uma decisão que ele tomou. Ele tomou a decisão de perdoar a mim e a você. E de dizer: ó, se você aceitar Jesus, se você se entregar a Jesus, se você crer em Jesus, eu decido. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, o perdão, ele é exatamente isso. É a força mais poderosa que existe na humanidade. É quando o diabo tem planos de nos prender e a gente se torna livre e libera perdão e sai voando livremente. Então, o perdão, ele tem esse poder de nos libertar, de trazer liberdade para a nossa própria vida. E eu amo essa carta, é muito bom você falar de perdão. Uma das coisas que tem prendido e adoecido muita gente é a falta de perdão, principalmente pessoas do vínculo familiar, porque a intimidade
faz com que a gente tenha conflitos, a gente vira e mexe, a gente tem aquele sentimento de que, fulano quer ser isso. Na intimidade da nossa vida familiar, do nosso seio familiar, é onde surgem os maiores problemas de conflito. E a dificuldade de perdoar, ela é imensa, mas pelo poder de Deus que derramou do seu Espírito sobre nós, a gente consegue liberar perdão. Ele derramou do seu amor, ele derramou da sua capacidade. E do mesmo jeito que Deus conseguiu perdoar a mim e a você, agora nós também temos capacidade de perdoar as pessoas que cometem erros, né, contra nós, que cometem falhas, ou que pecam feio mesmo, né, que erram feio conosco. Então, queridos, olha, recebe essa instrução no seu coração. Você pode liberar perdão e ficar livre, sabe? Livre para voar. Eu gosto de dizer para as pessoas que quando a gente não perdoa, a gente vive a vida como se a gente estivesse arrastando corrente. Sabe o que é arrastar corrente? É você saber que pode chegar em um determinado lugar lá na frente, mas você não conseguir por causa do peso que você está arrastando, quando você poderia perdoar e liberar esse peso e avançar para o que Deus tem para você. Então, irmão, recebe nesta manhã. Eu não sei quem vai ver esse vídeo, quem vai ouvir essa mensagem, mas eu quero dizer para você, se você libera perdão, se você lê essa instrução e você diz, eu preciso liberar perdão, faça isso hoje. Faça isso hoje. Por quê? Porque você não sabe o que pode acontecer amanhã ou daqui a pouco. Então, nós não podemos dar continuidade à nossa vida sem saber como está a nossa vida de perdão. Não, irmãos, nós precisamos estar em dias com perdão. E sabe, é com os de dentro de casa. É com os do seio familiar. É daqueles que você convive muito mais. É dessas pessoas que você precisa liberar perdão o quanto antes. O quanto antes. Leia essa carta, receba as instruções e pratique ainda hoje. Você precisa ir lá e pedir perdão? Então vá. Você precisa liberar a sua vida para avançar? Então vai, libera perdão. E aí você lê essa carta, deixa o Espírito Santo ministrar para você. E eu sei que vai ser poderoso, tanto para mim como para você. Amém? Eu recebo tudo que Deus está falando para mim. Eu quero praticar, vou escrever a minha aplicação ainda hoje e decidir viver e memorizar o versículo, né? Ele diz assim, olha, Deus pode dizer assim para mim e para você, eu dei vida a você, eu dei Jesus por você, e por que você não pode liberar o perdão para essa pessoa, né? Ele pode dizer assim para mim e para você, Deus, olha, eu enviei Jesus, restaurei você, salvei você, e agora você está dizendo que não pode perdoar essa pessoa? Você pode perdoar essa pessoa, você consegue, vai lá e perdoa. Para que você fique livre e você não fique arrastando corrente durante uma vida toda, podendo se libertar desse passado e avançar para as coisas novas que Deus tem. Então, libere perdão hoje. Não deixe para amanhã e nem deixe para mais tarde. Tome uma decisão. Recebeu a carta? Recebeu a mensagem que Deus está falando? Então, libere perdão hoje. É hoje. Então, não deixe para amanhã, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem um comentário aqui que eu vou ler, diz assim, o fim da lei é Cristo. Por mais que fosse legal, perante a lei, alguém se tornar escravo por conta da dívida, o perdão em Cristo pôs fim a uma escravidão. Exatamente. Ele se tornou escravo por causa de uma dívida, mas em Cristo Jesus essas coisas elas se resolvem, né? E se o irmão pode perdoar ele pelo erro que ele cometeu, então Paulo está apelando para isso também, né? Paulo está apelando para que ele medite. E ele diz assim, olha, baseado no amor que você tem por mim, eu quero te pedir, eu poderia ordenar a você, como apóstolo e como alguém que pregou a salvação em Cristo Jesus, eu poderia dizer que você me deve, que eu salvei a sua própria vida. Mas eu prefiro te pedir baseado no amor que Deus tem derramado no seu coração. Vai lá e perdoa. Vai lá e perdoa. Não demore a perdoar. Perdoe aquele familiar, aquela pessoa. Vai lá e libera perdão. Diz que tá tudo bem.
diz que, olha, eu perdoo você, aquilo que você me fez, eu decido te perdoar. A partir de hoje eu não me lembro, eu decido não me lembrar das ofensas que você me fez. Então eu quero dizer que você está livre daquela situação, seja uma dívida, seja uma ofensa, seja algo que alguém te fez, vai lá e perdoa. Perdoa hoje, porque é necessário a gente viver com a nossa vida livre em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, receba essa instrução e que você possa viver um dia excelente na presença de Deus. No nome de Jesus. Beijo no seu coração. A gente se vê amanhã para lermos a próxima carta. Deixa eu ver aqui. Nós já vamos entrar em... Só um instante que eu vou ver qual é a próxima. Amanhã a gente já vai dar continuidade a Hebreus. Gente, se prepara para a gente falar de fé. Se prepara para a gente aprender muito sobre fé, falar sobre os heróis da fé, a galeria da fé. Enfim, amanhã a gente vai dar início a Hebreus. E é poderosíssimo. Se eu fosse você, chamava um monte de gente para a gente ler amanhã. Amanhã eu vou fazer às 6 horas da manhã. Porque hoje eu estava, né, numa situação e decidi também atualizar, porque ontem eu não consegui por conta da viagem, mas amanhã eu quero fazer às 6 horas da manhã. Chama todo mundo e vem, tá bom? Beijo, vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. E não deixa de perdoar hoje.